Bem-vindo a mais um QueijoCast. Hoje é especialíssimo. Tenho aqui uma convidada que o currículo dela é tão extenso e tão maravilhoso que eu não consegui gravar tudo. Então eu preciso ler para vocês as qualidades dessa mulher que está aqui na minha frente. Ela é jornalista paulistana, graduada em comunicação social, jornalismo, direito e MBA em gestão pública. Hoje, para falar aqui comigo, eu tenho a honra, o prazer enorme de trazer Elis Marina, um ícone da televisão brasileira e do esporte também. Podemos falar assim, Elis? Com Bem-vinda. certeza, muito obrigada. Nossa, que apresentação mais linda, fiquei até emocionada aqui. Obrigada pelo carinho, prazer imenso estar aqui com você, estar participando desse seu cast que é diferenciado, né? Nunca tinha visto nada igual e para aprender um pouco mais de queijo, porque eu amo queijo. Nós vamos chegar lá. A Elis teve uma grande passagem pela televisão, começou aos 17 anos, tá certo, Elis? Bem garotinha mesmo. Bem garotinha. Tá aqui a foto, olha lá. Vamos olha mudar só. ali. Tá ali com o Luciano do Do Vale. meu arquivo pessoal. Exatamente. Então, foi quando eu comecei... eu nem estava na faculdade ainda. Eu comecei no Show do Esporte, que ele estava lançando. Você vê que no fundo está escrito Show do Esporte. E não existia mulher na televisão, assim, Isso. no sentido do esporte, Conta essa né? parte, Elis, que é muito importante. A gente tinha só uma repórter de campo, que era a Regiane Ritter, que é uma pessoa maravilhosa, está aí até hoje. Certo. Só que eu acho que agora ela não está mais trabalhando, ela deu uma parada, né? E ela fazia as matérias de campo com os jogadores de futebol e tal. Mas na apresentação, na televisão mesmo, não tinha ninguém do esporte de mulher. Era uma coisa nova. E o Luciano viajava muito, né? Para o exterior e via muitas mulheres trabalhando no esporte. E quando ele me viu lá, começando, garotinha, jornalista, ele virou para mim e falou assim, você não tem interesse de ser apresentadora de esporte? Porque até então eu fui lá para atender telefone. Porque ele lançou essa coisa de... quem vai ganhar o jogo? Fulano, Beltrano? Ele que lançou isso. Certo. Hoje em dia é a coisa mais comum, né? Claro. E aí ele falou, me viu lá, tal. Eu era muito... mostrada nos programas dele, porque eu fotografava bem para o vídeo. E aí, toda hora, o diretor de TV ia lá e me mostrava. E aí, ele ficou olhando, dizia, essa moça fotografa bem e tal. Ficou sabendo que eu estava fazendo jornalismo, porque eu fui lá só por isso mesmo. Preciso conhecer uma televisão, né? Certo. E naquela época, televisão nem era o mais forte, era jornal, né? Ainda. Hoje em dia, coitado do jornal, né? Ficou meio escanteado, né? Mas eu ouço falar que o rádio voltou com muita força. O rádio tem muita sim, força hoje, o né? rádio, Que sim, todo o mundo rádio. também achou que ia acabar, mas não acabou. Mas o jornal realmente se foi, o jornal né? era meio escanteado. Mas a televisão, ninguém tinha esse apelo pela televisão. Mas eu queria conhecer todas as possibilidades na minha profissão. Tava começando Jovem. e tal. Exato. E aí ele perguntou, você não tem interesse de ser uma jornalista esportiva na televisão? Porque eu vejo muitas mulheres no exterior fazendo esse tipo de trabalho e aqui no Brasil não tem. Eu falei assim, posso tentar. E foi aí que eu comecei com essa brincadeira, com as oportunidades que ele me deu. Acho que hoje, se eu estou aqui com essa trajetória da televisão, eu devo muito a ele, porque foi Claro. ele que me estendeu a mão pela primeira vez. É claro que eu tive que corresponder, mas... Claro, como todo trabalho, né, Elis? aham. Posso dizer, já que esse podcast aqui é um QueijoCast, posso dizer que a sua carreira é um verdadeiro queijo suíço? Porque você esteve em todas as partes, com todos os esportes, né? Então, o queijo suíço é aquele que tem muitas Sim, olhaduras, né? sim, Que as sim, pessoas sim. chamam de buraco, mas é olhadura o nome certo, né? aham. Então, podemos dizer que sua carreira é um queijo suíço, assim, teve muitas partes, né? Muitas entradas, muitas diferenças aí de esportes que você cobriu, Olimpíadas, né? Conta um pouco dessa parte, Elis. Tá vendo só como eu vim para aprender? Olhadura, já aprendi isso. Exato. Agora. Então, na verdade, quando você trabalha com esporte, e o Luciano tinha essa coisa de não só privilegiar o futebol, que sempre foi o carro-chefe de quando se falava em esporte, ele queria mostrar o vôlei, mostrar o basquete, mostrar a sinuca, pensa, sinuca. Eu era um apaixonado do Rui Chapéu e assistia com meu pai, tá? Só pra lembrar, que pessoal, eu legal. assistia assim. Então você devia ter me visto naquela época lá, Não, né? te vi bastante, Elis. Te vi bastante. Você realmente era uma referência. A gente via você, o Eli, todo o pessoal da Band, né? E até hoje fica na cabeça aquele mote de Bandeirantes, o canal do esporte, O né? Eli até tá até hoje, né? Só que na segunda versão do Show do Esporte. Exato. E aí, assim, você tinha que saber um pouco de tudo, né? Então, assim, tinha que estudar muito a respeito de tudo, fazer cursos a respeito de regras e tal, porque, né, quando você fala para o público, você tem que ter informação.
informação. Perfeito. Não dá para você falar à toa as coisas, Mas um né? bom ponto, Elis. Naquela época, onde você buscava essas informações referentes? Porque hoje eu entro lá no Google, modo IA, pergunto e ele me então, responde. nossa. Como é que você fazia? Nem fale, com a internet tudo ficou tão simples, qualquer Eu coisa gosto você bastante. pergunta. Tem muita coisa errada também, né? A gente não pode deixar de dizer Sim. que você coloca no Google, não é que aquela informação é completamente correta, você tem que checar, que é uma das funções do jornalista, né? Checar a E informação. que o próprio Google coloca lá, né? As informações podem estar equivocadas, né? Então, Exato. precisa Então, se e aí verificar. as fontes, para mim, eram livros, jornal, porque não tinha internet, né? A internet é uma coisa bem mais Sim. recente. Então, nós estamos falando de década de 80, Perfeito, né? perfeito. A internet vai Então, surgir em 95, 98 aqui no E as Brasil. pessoas que tinham realmente conhecimento. Então, eu trabalhava com muita gente do esporte que já era habituê no esporte há muitos e muitos anos. Certo. Estou falando de Juarez Soares, Silvio Luiz, gente de peso, né? Que conhecia. Então, dúvidas eu tirava com eles. Mas eu sempre busquei ver tudo, ler tudo para me inteirar, para não falar nenhuma bobagem, né? Claro. Porque eu era mais visada ainda por ser mulher. Certo. Porque aqui que essa menina, ainda mais menina, né? Mulher, tá falando, jovem, o que ela sabe? no esporte, um lugar que é Tem tudo predominante, isso, era é. predominantemente masculino em todos os sentidos, né? Exatamente, é. Muito legal. Silvio Luiz era fácil de lidar? Ah, o Silvio Luiz era um querido. É viu? verdade? Ah, eu adorava ele, era um querido. Ele tinha aquele jeitão dele, que parecia ser bravo e tal, Aham. mas era tudo tipo, né? Ele era uma pessoa ótima. Eu tive a oportunidade de estar com ele uma vez, Aham. foi muito simpático comigo também. Legal. E, Elis, já que a gente falou do Luciano do Vale, Aham. de tudo isso aí, havia uma harmonização entre vocês. Podemos colocar assim? Assim que nem queijo e vinho, tinha uma harmonização entre Eu vocês. acho que Vocês não se davam, só vocês com se davam ele. muito bem, né? Sim, o Luciano é uma pessoa muito fácil, né? Porque ele é uma pessoa muito... eu falo né? Parece que ele é tão presente na minha vida, assim. Mas ele era uma pessoa muito acessível com todo mundo. Ele era um paizão da equipe. Ele protegia todo mundo, Legal. sabe? Então, assim... E, claro, ele sabia que eu estava começando. E foi uma das coisas que ele me falou. Ele falou, eu quero formar uma profissional. Porque se eu pego uma que já tem vícios no jornalismo... Porque a gente tinha mulher em outras áreas do jornalismo, Certo. não no esporte. Fica mais fácil eu formar do que pegar uma pessoa com vício e corrigir, né? Então, assim, ele sempre teve muita paciência comigo. Eu me lembro o primeiro teste de vídeo que eu fiz, que era para apresentar um boletim olímpico na Olimpíada de 1984, em Los Angeles. Los Angeles, né? Mas eu fiz o boletim do Brasil, né? Era um boletim que entrava no ar às 7 horas da manhã. Certo. E aí ele falou, faz um teste com ela para ver se... Porque até então eu fazia... intervenções durante o show do esporte ao lado do Juarez, que me perguntava uma coisa. Eu respondia. Era uma Aquelas coisa entradas. bem... era uma coisa bem assim, né? Sem muito peso, né? Certo. E aí ele falou, faz um teste com ela. E ele chamou um editor que era lá da equipe há muitos anos, um cara muito experiente, que é o Colibri, amigo meu até hoje, inclusive. Aí o Colibri foi lá fazer o teste comigo. E aí eu fiz o teste como toda iniciante. Ruim, né? E aí o Colibri vinha assim, não, fala assim, fala desse jeito, a entonação tem que ser essa e tal. Aí fui melhorando, mas né, Claro. não ficou ainda 100%. Aí ele mostrou pro Luciano, o Luciano olhou aquele teste, junto comigo e junto com o Colibri. Olhou, falou assim, não é assim. Aí tá bom, vai, às 7 horas da manhã, ninguém vai estar assistindo. Ele deu a oportunidade, Claro. sabe? E eu sempre achei isso muito legal nele, com todo mundo. Ele sempre dava oportunidades. Grandes jornalistas que hoje brilham aí, Roberto Cabrini, sabe? Começaram com ele e assim, ele deu oportunidade a eles e eles cresceram, brilharam. Então, Claro. ele realmente era o paizão da equipe mesmo. E você era uma praticante de esportes, Elis? Olha, na questão de esporte, eu sempre, desde os 14 anos, eu fazia alguma coisa. Eu corri já, hoje corro ainda, tá? Mas naquela época eu corria, Você chega a fazer maratona, assim? ou Não cheguei a tanto, Tá no não. 5-10 ali? Coisa bem simples. Certo. Eu morava em Santos na época, né? Ah, que legal. Então eu fazia a orla Adoro. da praia e voltava. Era uma coisa que eu fazia sempre. Eu gostava de fazer academia. Naquela época estavam lançando a aeróbica. Eu fazia Aham. direto a
aula de aeróbica. De polaina e faixa, Elis? Não era tanto. Não temos registros disso. Vou buscar e depois eu posto pro pessoal aqui se tiver uma foto da Elis de polaina. Não. Era low profile mesmo. Tá certo. E, assim, jogava tênis, nadava. Eu fazia algumas coisas de esporte quando eu era adolescente, porque nós estamos falando de 17 anos, né? Isso, quando você começou. Eu posso me considerar uma adolescente nessa época, Sim, né? sim. Então, eu fazia essas coisas de esporte, assim. Mas não tinha um conhecimento aprofundado do esporte. Era aquela torcedora de Copa do Mundo, só. Perfeito. Mas aí, na hora que eu comecei a trabalhar, eu comecei a me aprofundar. A vida é assim, e assim foi com tudo. Você falou do queijo, né? Que a minha carreira é como um queijo com várias passagens por várias coisas. Porque depois que eu saí do esporte, eu fiz jornalismo diário, hoje eu estou na política, trabalhei com programa de saúde, trabalhei com programa de educação, com programa de direito. E aí você vai buscando outros caminhos. Eu gosto de aprender sempre. Então, Somos as da mesma novidades turma. me atraem muito. Muito legal. Eu trouxe hoje aqui um queijo italiano, e não é à toa, porque eu gostaria de ouvir de você. Você ficou um tempo na Itália, tá certo? Sim. Você deve ter uma relação com o queijo italiano. Profunda. Então me conta mais, Elis. E depois você pode provar. Esse é o queijo italiano Biraghi, o queijo que você me pediu. Tá aqui o seu pedido. Esse Pedido da Elis queijo tá que eu aqui. te pedi, ele é espetacular. Por quê? É o que vem no snackzinho. Porque, mostra aqui pra mim. Pega Ó, aí. é esse aqui, gente. Para uma pessoa como eu, que busca qualidade de vida, que às vezes fico internada num plenário lá da Câmara Municipal de São Paulo, numa sessão plenária, interminável, porque os projetos, às vezes, quando são votados, aí fica lá horas e horas a fio, tenho fome, né? Claro. E aí, o que salva? São esses snacks aqui. E um snack com parmegiano, madai, que nem diziam os italianos, Não né? poderia ser melhor. Então eu falei assim, não, pode me arrumar umas porções disso, que isso aí para meus lanchinhos vai ser ótimo. Claro. Então, foi uma temporada na Itália, foi um desejo pessoal, porque eu sou descendente de italianos, eu sou italiana, ainda consegui pegar a cidadania na época que eles né, tinham uma situação em que quem era descendente tinha essa mais favorável, possibilidade. digamos Agora assim. teve uma nova lei aí que Isso. acabou com a Nossa amiga brincadeira. Luciana, que... né? A Juliana, pois é. E ela cuida dessa parte As aí, duas, né? a Juliana e a Luciana. A Luciana, a Luciana é verdade, tem. a Ok, Luciana Alastro, também. Luciana, é verdade. Luciana. E aí, eu tinha esse desejo de conhecer um pouco da Itália, porque era a história da minha família, né? Então, eu queria ir... Aí eu falei assim, mas eu não quero ir a passeio, eu quero ir para viver o local, né? Para conhecer os costumes, para... Eu já estava aprendendo a falar italiano já há um tempo, e aí eu falei assim, eu vou para ficar um ano, mas assim, sabe aquela coisa sabática? Sem perspectiva. E Certo. fui. Juntei grana durante um ano. Cara e coragem. Cara e coragem. Fui. Na época eu não tinha nenhum vínculo. Você estava com que idade? Eu já tinha uns 25, 30, Tá. por aí. Eu não tinha filho, não estava casada, então tinha uma vida mais, né? Livre, leve e solta, né? Certo. Porque quando você tem uma estrutura familiar já é mais difícil. Claro, você tem porque que pensar em envolve tudo, muitas escola, não pessoas. sei o quê, aquela estrutura E aí toda. eu fui e fiquei um ano lá, tive a oportunidade de conhecer a Telepildui, que é uma televisão italiana, até fazer um estágio lá para conhecer um pouco como é que era o jornalismo lá fora e tal. Fiquei durante um ano e aí depois voltei. E, claro, me apaixonei por tudo que é da gastronomia italiana, que é maravilhosa, né? E queijos. Eu costumo dizer até que na última encarnação eu fui rato, de tanto que eu amo queijo, né? E os queijos italianos são incríveis, né? São. É claro que, assim, a minha preferência é sempre o parmigiano reggiano, que é Claro. maravilhoso por causa da maturação. E são queijos que você não tem aqui, é só por importação, né? São todos importados. A gente É. tem outros queijos. Inclusive, o nosso parceiro lá, a Anacom, agora vai trazer em parceria com um produtor aqui do sul do Brasil, que tem uma colônia super especial, que chama Vitimarsum. Vai trazer, inclusive, outro tipo de queijo italiano, que é o Asiago, que as pessoas também não estão acostumadas a comer no Brasil. Enfim, existe uma infinidade de queijos. A maturação do queijo e o parmigiano reggiano, tudo isso é muito conhecido, né? Mas... imagina, a gente não consegue limitar a Itália a um queijo e nem deveria, né? Existe uma infinidade E de opções. depende da região também, Depende né? da região, aquela história de ser de origem, né, controlada. Os famosos o famoso queijo mussarela, que na verdade não é nem de leite de vaca, leite de búfala, toda essa história, né? A pizza italiana, toda essa gastronomia muito interessante, muito viva, muito presente na nossa cultura.
assim como você, também sou descendente de italiano, não teria o passaporte, porque eu sou daquela região que ficou fechada. Eu sou de Trentino Alto Adige, sei. então era Império Austro-Húngaro. Então a gente não consegue mais fazer. Tinha até, sei lá, Mas 2000, é italiano nel cuore, no questo italiano che no core, importa. totalmente, totalmente. Quanto a isso, nenhuma dúvida. Elis, me conta uma coisa. Depois de experiência internacional na Itália, esse tempo todo que você passou, coberturas internacionais, o que te marcou, assim, de país, de lugar? Onde que você gosta? Você fala assim, olha, esse é um lugar que realmente eu gostei de visitar, gostei de estar. Aqui é um lugar onde eu me senti bem, aqui foi diferente. O que você pode contar pra gente dessa experiência, Elis? Olha, vamos tirar a Itália, que é o concurso, né? Tudo bem? Eu morei em Milano, então, assim, Milão é minha casa, né? Comia bem e se vestia bem. É uma atmosfera incrível, né? Sim, eu tive a oportunidade de viajar por diversos países, porque na época que quando eu morei na Itália, você mora é tudo muito perto, né? Uma hora você está num lugar, uma hora você está em outro lugar. Então, assim, fui para Suíça, França, Alemanha, Espanha, para Seul, para cobrir a Essa que eu Olimpíada. ia te perguntar. Então, Seul é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Eu era uma menina, muito menina mesmo. E, assim, é fabuloso você ver uma outra cultura, uma outra forma de ser. É um lugar que evoluiu muito, né? Sim. Hoje é uma referência. Na época não era tudo isso, Estava nessa né? transformação. Por isso que eu te pergunto, né? Porque Seul deve ser, daquela época, deve ser muito diferente do que é hoje. Quer dizer, ainda Muito estava diferente. crescendo, né? Ainda Mas estava tudo acho que tecnologicamente, né? tudo é experiência, né? Eu já tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, tem lugares que eu aprecio muito nos Estados Unidos, tipo São Francisco, Nova York. Nova York eu tenho, assim, uma paixão especial, porque parece uma cidade diferente do que é os Estados Unidos, né? Uma cidade do mundo, né? E você tem tudo lá, se equipara muito a São Paulo, se bem que São Paulo não tem para ninguém, né? São Paulo é São Paulo, São né? Paulo é muito gastronomia, né? A gente Tudo, né? Tudo. É horário que você tem para fazer tudo que você quiser, 24 horas. Isso. Você tem gastronomia de todo tipo, qualidade, um circuito cultural fantástico. Então, São Paulo é, assim, algo assim... Perigoso, mas delicioso. delicioso, inexplicável. Nova York se assemelha um pouco a São Paulo nesse Bastante. sentido, então por isso que eu gostei bastante. E... Quando você vai nesses lugares, você prova os vinhos, você... sim. Você gosta da gastronomia? Você curte a gastronomia? Como é que... Eu acho que você tem que experimentar, senão que graça tem? Você vai, por exemplo, para os Estados Unidos e vai comer, tipo, arroz e feijão, né? Arroz e feijão você come aqui. Certo. Né? E, assim, eu sempre busco experimentar o que tem de típico no local. Aí você fala, não gostei, ou gostei, ou ai, nossa, virou meu prato preferido. Sabe, eu acho que são experiências e vivências muito importantes, né? Claro, claro. E o vinho entra nessa história também? Claro, com certeza. E assim, aqui no Brasil hoje, né, aqui em São Paulo especificamente, você tem acesso a vinhos de todos os lugares e você tem gratas surpresas, né? Porque antigamente, por exemplo, não se falava em vinho da África do Sul. Correto. Correto? E são vinhos incríveis, né? Os mais famosos sempre foram os italianos, os espanhóis. E aí Franceses. você aprecia uma uva ou outra, né? E você fala, eu gostei dessa uva. Então, todo vinho que tem essa uva, você vai atrás, né? Correto. E aí você experimenta, você acha que combina com o teu paladar. Que paladar é algo, assim, muito peculiar, Eu né? sempre falo isso. Por mais que a gente faça harmonizações, né? Uma coisa é aquilo que você gosta e o que o outro gosta. Então, nem sempre essa harmonização que a gente sugere pode ser perfeita para uma pessoa e para a pessoa do lado ser completamente diferente, né? A boca de cada Os sabores um... mudam. Às vezes você experimenta um queijo, para alguém é doce, para outro não é, mais amargo. Isso não acontece é? muito com o queijo Mazda, inclusive. A gente fez alguma coisa parecida no nosso encontro. Aliás, eu conheci a Elis num encontro agora numa Uma confraria só nova. de mulheres. Só de mulheres, chama Soledone. Italianíssima, tá exato. certo? Inclusive, quem quiser, faz contato com a gente, que a gente faz essas harmonizações junto com o Felipe, que nós estávamos lá também, Sim. que é um parceiro de vinho. Foi aí que eu conheci o Will e fiquei impressionada, porque eu nem sabia que existia essa coisa de alguém que pudesse palestrar sobre queijos. Fiquei impressionada, já fiz um monte de pergunta, que é para saber se pode fazer isso, pode fazer lá aquilo. para isso. E é muito legal você ter esse conhecimento. Eu digo que, bom, sou jornalista, né? Conhecimento é tudo. Exatamente. Aí foi aproveitar esse conhecimento para transformar isso num momento de confraternização e um negócio
também. Muito bem, Elis. Me conta o que você está fazendo agora. Você está na Câmara Municipal, é isso? Exato, estou há 8 anos na Câmara Municipal de São Paulo, sou jornalista lá da TV Câmara, né, Rede Câmara São Paulo, que tem um grupo de mídia assim, bem variado, tem portal, tem redes sociais, tem a televisão. Eu faço as reportagens lá e me especializei em trabalhar no plenário. Então, a maior parte do tempo eu estou no plenário como repórter do plenário, convivendo sempre que há sessões com os vereadores da casa durante as sessões plenárias, que é onde tudo acontece da Câmara, né? Quer dizer, você tem outras etapas na Câmara Municipal, como as comissões, as solenidades, isso tem na Câmara, né? Porque cada vereador tem lá o seu título de cidadão paulistano para alguém que ele acha que prestou serviços importantes para a Certo. cidade e tal. Mas onde tudo se decide é no plenário, é onde os vereadores e o executivo, no caso o prefeito, sugere os projetos de lei e eles são avaliados na Câmara e são votados no plenário. Então, toda essa parte de discussão dos projetos, não só dos vereadores, como também do executivo, eu acompanho e faço a reportagem disso, falando o que foi aprovado, quais são os itens que vão mudar, o que vai melhorar na cidade e tal. Entrevisto os vereadores, são 55 vereadores na cidade de São Paulo. Certo. E aí eu faço esse tipo de trabalho mais forte lá hoje, como a repórter do plenário. Mas faço outras coisas também. Legal. Então, dentro daquela minha história de chamar a sua carreira de um queijo suíço, mais uma olhadura aí, que é mais uma coisa que não, sim, né, imprevista. Porque eu já trabalhei também com cultura, com saúde, com direito, são, né, as olhaduras, né? As várias olhaduras. Perfeito. E aqui, eu ganhei aqui, já na entrada de presente, não posso deixar de mencionar. Que depois eu vou autografar, né? Claro, estamos aguardando. A Elis também escreveu um livro. Elis, A Coragem de Viver Quem Você É. Então, o título é forte. Então, exato. Esse é um livro, é uma coletânea de histórias. Não sou só eu que participo dele, tem vários outros autores. Certo. De vários lugares do Brasil e também de outras partes do mundo, né? Mas todos brasileiros, que escreveram histórias pessoais. A coordenadora Luciana Bucô e Lígia Silva, são duas coordenadoras, elas me convidaram para fazer parte desse livro para contar uma história pessoal minha com o seguinte foco: contar algo que me aconteceu, como eu passei por aquilo e como aquilo terminou de uma forma a inspirar outras pessoas a passar por momentos difíceis, sempre vislumbrando a saída. A saída Certo. e o estar bem, ter qualidade de vida. Porque a gente sabe que hoje em dia essa parte psicológica ela é muito complexa. As pessoas hoje em dia se perdem muito nisso. Certo. E são pessoas que muitas vezes até dão fim à própria vida porque não conseguem lidar com situações. E não existe situação melhor ou pior. No livro tem várias situações de todo tipo. E para a pessoa, cada situação ela tem o seu grau de dificuldade, o seu impacto. E cada pessoa contando como foi passar por aquilo e como deu a volta por cima é maravilhoso porque você pode se inspirar e ver que, puxa vida, se isso aconteceu com ela, ela conseguiu dar esse caminho, por que não para mim? Então, sabe, vamos viver e vamos tornar a vida maravilhosa. Então, a coragem de viver quem você é você dar vazão. São experiências. Sim, dar vazão àquilo que você é e batalhar por aquilo e provar que você não precisa mudar para tirar uma característica sua pessoal e se dar bem naquilo que você faz. O meu capítulo é sobre etarismo. Certo. Aí você fala assim, nossa, mas você passou por isso? Passei. Muitas pessoas passam, não só mulheres, mas homens também. Eu passei por uma situação de etarismo na televisão, porque existe aquela coisa, né? Você vai envelhecendo, você não tem mais lugar no vídeo, né? Bobagem. Tem lugar, sim. Legal. E eu passei por isso, tive uma experiência ruim para mim, que me abalou profundamente, mas eu não me deixei abater. E aí eu conto a minha história. Muito legal. Vou fazer questão de ler essa etapa e todas as outras histórias que tem aqui dentro. Você tocou num ponto que eu acho que é bastante sensível. Temos relativamente a mesma idade, né, Elis? Será? Por aí. Não vamos falar de idade. Que década você é? A gente fala pela década. Eu sou de 70. Não, eu sou mais velha. Você que quis contar, eu não falei nada. Mas essa questão do etarismo, né? Talvez seja um pouco cultural, ou seja, uma coisa meio do brasileiro de não valorizar muito as pessoas que já estão com mais idade, com mais conhecimento, ou, não sei, o contrário,
a gente realmente está ficando mais velho e não está acompanhando a tecnologia, realmente não tem mais espaço para a gente? Como que é um pouco... como é que você enxerga um pouco disso, Elis? Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que... É claro que as pessoas mais velhas, elas têm uma maior dificuldade de acompanhar algumas modernidades, mas não é impossível, elas podem acompanhar. Eu acho que o bacana da sociedade é você ter esse contraponto, o jovem com o mais velho. Uhum. Então, hoje, por exemplo, lá na TV Câmara, não sou a mais, mas eu sou uma das mais velhas Certo. lá. E eu convivo com a rapaziada de 20, 17. Legal. Eles me ensinam muita coisa, eu ensino muita coisa para eles. Então, assim, é uma troca. E é um novo conhecimento que eu vou agregando também, porque tem coisas que realmente mudaram. Agora, aquela coisa que você fala de... Será que é uma coisa do brasileiro? Uhum. Eu, quando me baseei para escrever a minha história, eu fui pesquisar as mulheres que estão na minha profissão e que trabalham em outros países como apresentadoras de TV. Olha que dica legal, hein? E tem muitas mulheres bem mais velhas e que têm o lugar ao sol. Então, eu não sei, eu não acredito que seja uma coisa mundial. Eu acho que é uma coisa mais nossa mesmo, de não valorizar quem tem mais idade. Mas eu acho que quem tem mais idade tem tanto a acrescentar, sabe? Não dá para você falar assim, tira do time de campo porque ela não tem mais a contribuir, entendeu? Eu tô no vídeo até hoje. E eu amo fazer o que eu faço. Não sei Claro. até quando eu vou ficar, mas tô lá. Enquanto eu me sentir capaz e estiver atendendo às expectativas, eu acho que eu tenho esse lugar, entendeu? Elis, eu acho que as perspectivas de vida aumentaram muito, né, recentemente e vão aumentar ainda mais nos últimos anos. As coisas que eu tenho lido, as coisas que eu tenho ouvido, já ouvi até dizer que a primeira pessoa que vai viver 200 anos já nasceu, né? E talvez até mais. Já imaginou que loucura é isso? A gente vê Elon Musk falando que vai reverter o processo de envelhecimento. Então, quando a gente falava que, né, nós estamos aí nos 50 e pouquinhos, não é isso? A gente já tá ficando velho. De repente, eu tô chegando na metade, de repente, eu tô 1/3 da minha vida, 1/4. A gente não sabe o que vem daqui para frente, né? Com tanta evolução. Com essa revolução da tecnologia que, junto com a medicina, vai acontecer, não tem mais passo para trás, é só passo para frente. Eu acho que a gente precisa realmente repensar essa história do etarismo, né? De o quão velhas as pessoas são e como que a gente vai tratar isso daqui para frente. Porque que vai mudar, Elis. Eu acho que é tirar o melhor, né, de quem é mais velho. Porque ele pode contribuir muito, porque muitas vezes eu vejo, né, o jovem, ele tem dificuldade de criar novos caminhos a partir de duas ideias, porque eles não estão habituados a fazer isso. O mais velho já pega aquela coisa com aquela outra, fala isso juntando aqui, daquilo ali, já, entendeu? São formas de você aproveitar quem é mais velho e trazer o melhor, tanto do mais novo como do mais velho. Sempre a harmonização. Sim. E comendo queijo, a gente vai viver muito, né? Elis, prova um queijinho aqui. Ai, Esse que é o birag que delícia. tá aqui. Ele é o mesmo do nosso Sei. snack. Mas tem aqui. diferença? Não, na verdade é que aqui a gente pega mais o centro do queijo para fazer esses snacks e ali eu só cortei ele. Inclusive, a dica aqui, ó, é que eu usei essa faquinha, obviamente, para fazer aquela que faz as boleaduras. Na verdade, aquilo que eu expliquei no nosso evento, quem decide onde quebra aqui não é a gente, é o queijo. E aí você quebra ele em lascas e aproveita melhor do queijo parmesão. Nossa, isso é muito interessante, né? O queijo tem vida própria. O queijo né? tem vida própria. Você coloca a faca e deixa ele quebrar. Deixa ele assim, quebrar. essa coisa do Assim, formato ó. irregular dá todo o charme, né? Ah, claro, com certeza. Ó, quebrou um pedacinho aqui, ó. É o birag que tá decidindo aqui, ó. Onde que ele quer cortar. Onde que ele vai cortar. Eu espero ok? que ele sempre decida cortar um pedaço grande para mim. Todo seu. Delícia. Muito bom. Elis, então é isso. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Realmente foi maravilhosa. Ouvir essa história toda, saber sobre o seu livro, saber que você está trabalhando e está ali presente na Câmara, fazendo um trabalho bastante interessante.
e diferente daquilo que você poderia imaginar, talvez, a sua carreira, né? Quem diria que nesse Exato, momento é. você estaria ali na câmera fazendo isso? Exatamente. São coisas que vão aparecendo na vida da gente, você fala, nossa, é legal, eu adoro, assim, sempre que tem uma novidade, assim, é um desafio, eu adoro desafios. É muito legal. Também com você, já trabalhei com peça de carro, já trabalhei é? com cerveja, agora trabalho com queijos e estamos aqui fazendo o QueijoCast, tá certo? Que bom. Obrigada por essa oportunidade, Imagina. por estar, enfim, que nem dizem os italianos, assaggiando questo formaggio meraviglioso. Grazie mille. E de estar aprendendo também, porque não é só um bate-papo sobre o que eu fiz ou como foi a minha vida, mas também de ter essa oportunidade, né? De ter novos conhecimentos. É muito legal. Esse seu cast está muito interessante. Obrigado. Sucesso e vida longa e que você sempre traga, assim, entrevistados interessantes para a gente acompanhar. Se Deus quiser. Muito obrigado, Elis. E muito obrigado a você que assistiu mais um QueijoCast ou ouviu ali no Spotify, tá bom? Um abraço a todos.